Muito boa noite aos nossos ouvintes. Nós estamos aqui para falarmos de um tema muito importante, um tema muito atual, que é o tema sobre a família. Não podemos falar sobre o tema da família sem ver o que se passou com os nossos primeiros pais, com o que se passou com o primeiro casal, Adão e Eva, que foram criados por Deus, o próprio Deus os casou, o próprio Deus os colocou no jardim do Éden. Vejamos o que é que diz a palavra de Deus a respeito disso. Em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 27, nós lemos o seguinte: E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Mas para percebermos melhor aquilo que nós vamos dizer esta noite, vamos ver o que é que Deus ordenou afinal ao homem para que ela se sentisse bem, para que a sua vida fosse boa, sem interferência. Então Deus disse ao homem, versículo 16 do capítulo 2 de Gênesis: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu esta recomendação ao homem. Cabia ao homem e à sua mulher fazerem de acordo com a vontade de Deus ou não. Mas o que aconteceu é que Eva, ausentando-se de sua mulher, de seu marido, foi exatamente em direção à árvore que Deus tinha dito que dela não poderiam comer. Eva foi seduzida pela serpente, ou seja, pelo diabo. E o diabo, com muita astúcia, convenceu ela de que deveria comer, porque Deus não queria que ela comesse daquela árvore, porque Deus sabia que no dia em que dela comesse, elas iriam conhecer o bem e o mal. Elas iriam ser como Deus. E a mulher disse: então há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Porque o diabo tinha colocado na mulher a dúvida, a confusão. E é este mesmo o objetivo de Lúcifer. É este o objetivo de Satanás. É criar a confusão, é criar o descrédito na palavra de Deus. E a mulher, de acordo com essas palavras, e vendo que, e é-nos dito isso, que vendo que a árvore era boa e o seu fruto bom para se comer, no versículo 6 é-nos dito isso mesmo, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz de Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu. E escondi-me
E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Está aqui uma coisa que eles fizeram. Está aqui. Vejam como é que eles... Deus vem com uma pergunta direta, e eles não respondem de forma direta a Deus. Deus perguntou a Adão: comestes tu do fruto que eu te ordenei para não comer? Ele tinha que responder sim ou não. Mas Adão não respondeu nem com sim nem com não. Ele diz: a mulher que tu me destes. Ele veio logo com uma justificação. E quando Deus pergunta à mulher, a mulher também vem com justificação. A serpente. E a partir daquele dia, eles separaram-se de Deus. E o pecado é terrível. Porque o pecado separa-nos de Deus. O pecado cria em nós o medo. O pecado cria em nós a intranquilidade. O pecado cria em nós a instabilidade. E foi isso mesmo que aconteceu com o primeiro casal. Sem Deus, a culpa é simplesmente dos outros. A evidência de que uma pessoa está longe de Deus é exatamente quando ela acusa outra pessoa, quando ela culpa os outros. Afirmamos que uma das maiores evidências de que uma pessoa está longe de Deus é quando ela acusa e culpa a pessoa que ela própria diz amar. Adão, quando lhe trouxeram a mulher, Adão disse: esta é a varoa, este é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. No versículo 23 do capítulo 2 está aqui patente. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E disse Deus: portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A partir dali, eles passaram a enfrentar-se com rivalidade. Adão e Eva passaram a enfrentar-se com rivalidade, com inimizade, com brigas, com desentendimentos, com disputas, com o abandono e com a separação. O casamento tornou-se numa amargura. Onde havia paz, havia agora discórdias. Eu acredito que naquele dia as brigas não paravam mais, porque o marido, o homem dizia à mulher, e a mulher dizia ao marido: fostes tu. E a mulher dizia: fostes tu. E o marido dizia: fostes tu. A culpa é de cada um deles. Cada um atribuía a culpa ao outro. Quando, na verdade, eles deviam reconhecer o seu pecado. E a partir da altura em que eles pecaram, eles separaram-se de Deus. E quando o homem se separa de Deus, então também está longe do seu cônjuge. A disputa
de cada momento, a disputa de cada ideia, a disputa para ter vantagens e a disputa de quem é que manda mais, quem é que manda menos, quem é que tem mais razão. E nós vemos isso hoje nos nossos lares. Cada um quer ser superior. É o eu que está ao de cima. Entraram numa rotina de destruição. E esta mesma rotina de brigas cria um padrão de comportamento que é repetido dia após dia, vez após vez. Não importa o que o outro sente ou sofra. O que importa é que eu saia vitorioso. Meus queridos, é exatamente este tipo de comportamento que está a fazer dos nossos lares hoje um lugar de destruição. Um lugar onde as pessoas não se sentem bem. Hoje faz-se um casamento a pensar já que se não der certo, depois a gente separa-se. As pessoas não pensam que o casamento é uma coisa que deve ser mantida até que a morte os separe. Durante a briga, ninguém quer parar. Desprezo e mais desprezo. Desrespeito e mais desrespeito. Palavras de arrependimento começam a surgir. Ai, se eu soubesse que você é assim, eu não me teria casado contigo. Eu deveria ter escutado os meus pais quando me disseram não case com este homem e quando me disseram não case com esta mulher. Eu devia tê-los escutado. Neste momento da discussão, um dos dois começa a chorar. Um dos dois sai e bate com a porta. A adrenalina está aos 1000. O nível de cortisol está no seu pico. O sangue está fervendo. Pensamentos horríveis dominam a mente dos dois cônjuges. Raiva, ódio, vingança, vontade de sumir, vontade de desaparecer e de se separar. Que coisa horrível. Depois da briga, não se falam. Nem se olham. Às vezes, ela vai dormir no sofá da sala. Depois de uns dias, a tensão acalma. Há uma aproximação outra vez. Devagar. Reatam outra vez os relacionamentos, mas timidamente. É que quando ninguém quer reconhecer que é culpado, quando todos querem atirar a culpa para os outros, porque a culpa é sempre do outro, não há como. Não há como. Porque onde não há responsabilidade, claro que o inimigo aproveita-se e se instala no nosso meio. Deixe-me dizer o seguinte. Nossos primeiros pais comeram do fruto proibido e o pecado os separou de Deus. Antes do pecado separar o homem da mulher, o pecado separou o homem de Deus. O pecado separou a mulher de Deus. É uma questão de causa e efeito. Qual a solução então? Voltar ao relacionamento com Deus. A solução de todos os casais desavindos hoje é voltar para Deus. Porque a solução só está em Deus.
Vamos ver em Colossenses, no capítulo 1 e versículo 19, no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo dá-nos aqui uma pista. Livro de Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 19. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Colossenses 1, 19 e 20. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Nele quem? Em Jesus Cristo. E que, havendo por ela feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dela reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, a reconciliação só vem a partir de Deus. Cristo morreu por nós na cruz. Cristo, ao morrer na cruz, ele veio para fazer a paz. Veio fazer a paz, e a paz é um ato de reconciliação entre duas ou mais partes que estavam desavindas. Aos casais que estavam brigados em guerra e tratando um ao outro como inimigo, ela veio trazer a paz e a reconciliação. Ao casamento que estava separado, estava destruído, ela veio religar. Aos casais que estavam distantes, ela veio aproximar. Ao coração que estava ferido, ela veio trazer a cura. Ao esposo e a esposa que estavam com medo, ela veio trazer a certeza da presença de Deus. Deus, Emmanuel, conosco. Quando a briga começa, meu querido e minha querida, olhe para Deus e não responda ao seu cônjuge. Você não precisa responder. Você precisa suportar, pois ele mesmo suportou. Você já sabe como vai acabar. Conhece o caminho nocivo que o pecado traz. E as discussões não levam a lado nenhum. As discussões só levam à destruição. Conhece os aborrecimentos do caminho, a irritação, o mal que lhe faz, o mal que faz ao seu cônjuge. Em Deus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, em Deus você perde agora e ganha depois. O pecado quer ganhar sempre a qualquer custo. Mas Cristo quer ganhar sempre dando-se, negando-se, humilhando-se e morrendo. E nós devíamos, se possível, morrer, oferecer-nos por nosso cônjuge. Cristo abriu um caminho de paz entre nós. E Deus, consequentemente, entre nós e nosso cônjuge. Lembre-se sempre que o relacionamento humano é consequência do relacionamento com Deus. Restaurados a Deus, através do sangue da cruz, estaremos restaurados um com o outro. Numa discussão, aquele que parece que perde é aquele que ganha na discussão. Aquele que se cala primeiro é aquele que ganha a discussão. Você quer este tipo de bênção para você? No seu casamento? Eu tenho certeza que sim. E por isso vou orar contigo. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela mensagem que veio até nós. Permita na sua misericórdia que todos os lares divididos, desavindos, aqueles que estão à beira da ruptura, procurem a reconciliação em Cristo Jesus. Que se aproximem de ti, Senhor. Que busquem a paz que só vem de ti. Em nome de Jesus.